É comum ver uma família inteira em uma moto feita para 2 pessoas. E nas ruas escorregadias devido às chuvas da monção, isto é uma receita para o caos. Ratan Tata quer mudar isso. Ele espera que seu Nano faça para a Índia o que o Ford Modelo T fez para os Estados Unidos. Ele quer fazer o carro mais barato do mundo. Mas ele terá de enfrentar custos exorbitantes, enormes obstáculos de engenharia, má publicidade e revoltas violentas. Esses são os desafios para a fábrica da Tata Motors. Mega Máquinas. Tata Nano. A Índia em breve deve ultrapassar a China como o país mais populoso do planeta. Já é o lar de 1 em cada 6 pessoas no mundo. 2/3 vivem em pequenas aldeias rurais, que parecem intocadas pelo tempo. Mas a Índia antiga se urbaniza numa velocidade vertiginosa. Apesar disso, apenas 15 em cada 1000 indianos possuem um carro particular. Para a maioria, é sonho muito além do alcance. Os indianos se locomovem com a moto da família ou pegam carona com os amigos. Mas isso pode mudar com o lançamento da Tata Motors, o carro mais barato do mundo, o Nano. É o sonho do presidente da empresa e lendário magnata Sir Ratan Tata. Pensei nisso quando eu vi famílias andando em motos. Uma criança pequena na frente do pai, a mãe sentada atrás, segurando outra criança. E pensei, é uma forma muito difícil para alguém viajar, tanto em termos de segurança quanto de conforto. O Nano foi planejado, é claro, para dar lucro. Mas Tata também pretende tornar as estradas indianas mais seguras. Uma motocicleta aqui é um meio de transporte perigoso. Quase ninguém usa capacete. Obedece regras de trânsito básicas ou cuida de seus rebanhos. Sem falar em outros perigos incomuns no trânsito. Mas a situação está prestes a piorar. As chuvas estão a caminho. Nos próximos 3 meses, essas ruas se tornarão pistas de patinação, repletas de buracos, trechos inundados e ainda dominadas pelas vacas. Chuva e moto é uma combinação letal. E Ratan Tata descobriu isso pessoalmente. Eu disse ao motorista, fique longe dessa scooter, porque se virar, pode escorregar. Foi o que aconteceu e a família ficou espalhada na rua. Foi uma demonstração muito clara de como pode ser perigoso. Durante anos, Tata, arquiteto formado nos Estados Unidos, vinha esboçando em momentos ociosos nas reuniões desenhos de scooters mais seguras. Eu desenhava barras protetoras e um teto, uma forma de proteger contra o clima e dar segurança mantendo o preço baixo. Tata logo percebeu que tinha de fazer um carro adequado. Mas que preço os motociclistas poderiam pagar? Em 2003, o carro mais barato na Índia custava cerca de 200 mil rúpias, cerca de 3 vezes o preço de uma moto. E era este carro, o Maruti Suzuki 800. Tata queria um carro de aparência mais moderna e com um preço mais próximo de uma moto. Um repórter do Financial Times me entrevistou e perguntou qual seria o preço.
E eu disse cerca de 100 mil rúpias. E essa foi a manchete. Eu tinha duas escolhas. A primeira seria desmentir. A segunda seria considerar aquilo um objetivo. Escolhemos a segunda opção. 100 mil rúpias são chamadas de 1 lakh. Ninguém em sã consciência acreditava que um carro de 1 lakh seria possível. Especialmente o presidente da Suzuki Motors. O senhor Suzuki fez alguns comentários grosseiros. Ele disse que não seria possível e zombou da ideia. Os desafios eram enormes. Mas isso não intimidou Ratan Tata. Após a faculdade, ele voltou para a Índia seguindo os conselhos do patriarca da família, J.R.D. Tata, fundador da Tata Motors. Ratan trabalhou em todos os setores das empresas, desde a fundição da siderúrgica Tata até chegar ao comando de todo o grupo. O Grupo Tata é um conglomerado global que vale 100 bilhões de dólares. Na Índia, ele está por toda parte. Hotéis, shopping centers, comunicações e, acima de tudo, a Tata Motors, um dos 3 principais fabricantes de automóveis da Índia. Líder mundial em caminhões e ônibus. E agora, orgulhosa proprietária das marcas britânicas de luxo Land Rover e Jaguar. Mas mesmo para o executivo mais poderoso da Índia, reinventar o carro seria um desafio gigantesco. Para tornar seu sonho realidade, Tata depositou as esperanças em uma fábrica especialmente construída perto da cidade de Sanand, no estado de Gujarat. É um complexo de 450 hectares com oficinas gigantescas ligadas por ruas e conexões diretas. A maioria dos 2.300 funcionários chega aqui de ônibus ou com a tradicional motocicleta. A fábrica tem 5 seções principais. O motor e a transmissão são montados no edifício do sistema de transmissão. Folhas de metal são transformadas em painéis na oficina de prensagem. A oficina de soldagem transforma os painéis em carroceria, que em seguida são enviadas para a oficina de pintura. Todas as partes são unidas no setor de chassi e acabamento, ou oficina TCF. Trabalhando com a capacidade máxima, esta fábrica pode produzir 350 mil nanos por ano. Os sistemas automatizados são os mais modernos e a fábrica tem mais de 130 robôs vindos do Japão. Mas para operá-los, foi preciso treinar operários das aldeias locais, um dos muitos desafios a serem superados. O carro que conhecemos seria desconstruído e remontado com menos peças e pela metade do custo. Era preciso reduzir todos os custos, desde o projeto até a produção. Mas ainda assim, teria que ser um carro que as pessoas quisessem comprar. Era um verdadeiro dilema. Segurança, estética, economia de combustível e dirigibilidade seriam importantes. Mas se para isso o orçamento fosse ultrapassado, o Nano perderia seu ponto de venda singular como o carro mais barato do mundo. O nervosismo dominou a equipe de projetistas. A equipe voltou da reunião com o Sr. Tata em 2003 e no início era tudo muito confuso. Não sabíamos se aquilo seria realmente possível. O desafio era grande. Nunca tínhamos ouvido falar de um preço tão baixo. Era um desafio muito grande. Eu esperava conseguir, mas seria o projeto mais difícil da minha vida. Se conseguissem, eles entrariam para a história. O Nano seria o carro do povo, o equivalente na Índia ao Ford Modelo T. Quando Henry Ford criou o Modelo T, o preço de $850 permitiu que milhões de americanos comprassem um carro. Isso é o equivalente a cerca de $21 mil nos dias de hoje. Em alemão, Volkswagen significa o carro do povo. Ele começou a ser vendido pelo equivalente nos dias de hoje a $11 mil. O preço inicial do Nano seria um quarto disso.
no Nat Geo. O projeto desse carro impossível foi feito na divisão de carros de passeio da Tata Motors, nas proximidades de Pune. A fábrica de Pune é a maior das 5 fábricas da Tata Motors. Tem 20 mil funcionários. Mas quase nenhum deles sabia o que estava acontecendo no Centro de Pesquisas de Engenharia. O projeto, batizado de X3, era tão secreto que apenas um seleto grupo sabia de sua existência. Logo após o choque inicial, os projetistas começaram a debater ideias. A equipe trabalhou inicialmente em inúmeros conceitos. Como fazer o carro? Se ele deveria ter portas ou não? E se devia ser feito de plástico? Trabalhamos com ideias realmente loucas. Pensamos em usar materiais compostos, talvez papel em alguma parte, entende? Se deveria ter 3 rodas, 4 rodas, se o motor deveria ser na frente ou atrás. Mas algumas das ideias, como barras para impedir a queda dos ocupantes em vez de portas, não agradaram o Sr. Tata. Era uma coisa horrível, como se alguém arrancasse um olho e deixasse uma órbita ocular vazia. E isso me fez sentir que o cliente não iria querer um carro pela metade. Tata estava convencido de que o Nano deveria ter 4 portas. Mesmo que 2 portas reduzissem consideravelmente os custos, isso serviria no Ocidente, onde são comuns veículos com um só ocupante. Mas na Índia, onde uma motocicleta leva 4 pessoas, esse seria o número mínimo de ocupantes para um carro. E para mulheres vestindo os tradicionais saris, entrar na traseira de um carro de 2 portas não seria uma boa opção. Por que é mais caro fazer um carro de 4 portas? Para começar, são necessárias 3 linhas de produção para se fazer uma porta. Tudo começa na oficina de prensagem, onde o aço bruto é moldado em painéis. São necessários 5 moldes de ferro fundido, cada um pesando mais do que um elefante para se fazer uma porta. As prensas de alta velocidade conseguem estampar 2 conjuntos de painéis simultaneamente. As chapas de aço são levadas à prensa por uma empilhadeira, num processo mais rápido do que as gruas usadas na maioria das oficinas de prensagem. Em seguida, a prensa entra em ação. Primeiro você tem a forma básica do carro e as partes extras são cortadas. E em seguida, temos os recortes, os frisos, os furos e outros processos. Em 1 minuto, podemos fazer 14 painéis. Os painéis são inspecionados com as mãos em busca de pequenas imperfeições. Somente os painéis aprovados passam para a etapa seguinte, onde os painéis internos e externos das portas são unidos. É um trabalho que requer 2 robôs e seres humanos para alimentá-los. Primeiro, um robô aplica uma espuma absorvente de ruído entre os painéis. Pressiona as 2 partes e dobra as bordas dos painéis para uni-los. Robôs ajudam a manter os custos baixos, mas para se fazer o Nano ao preço desejado, tudo começou na fase de projetos. Apesar do custo, os projetistas conseguiram incluir 4 portas. Em seguida, a atenção foi voltada para o coração do carro, o motor. Havia 2 decisões importantes a serem tomadas: o tamanho do motor e se ele deveria ficar na frente ou na parte de trás do carro. Carros com motores traseiros são muito incomuns. Mas, no caso de carros compactos, eles têm uma vantagem muito grande, pois deixam espaço para mais pessoas.
Era o meu objetivo, porque eu sabia que para fazer um carro tão compacto, com espaço para 4 pessoas, só seria possível com um motor na parte traseira. É uma lição da Volkswagen. Mas o motor do Fusca ficava atrás do banco traseiro. O do Nano ficaria debaixo dele. Com isso, seria preciso elevar o teto, o que acabaria se tornando outra vantagem. Quanto menor o carro, mais difícil fica para entrar nele, especialmente na Índia, com o vestido tradicional, o sari. Outro desafio seria como manter o compartimento do motor frio. Também precisamos pensar no resfriamento, pois o motor estaria no interior. Depois de muitas tentativas, entradas de ar foram colocadas atrás das portas traseiras. E também mostra que ter um motor traseiro dá uma boa refrigeração. E essa parte aqui fica bem melhor. É melhor limpa. Isso, mais simples. E deixa o carro com aparência muito mais esportiva. O projeto do motor em si seria um trabalho para o lendário projetista da Tata Motors, Narendra Jain. Para manter os custos baixos, ele decidiu usar apenas 2 cilindros. Motores de 2 cilindros deixaram de ser fabricados no mundo todo na década de 70, se não me engano. O motor de 2 cilindros tem um grande problema. Ele é naturalmente desequilibrado e propenso a fortes vibrações. Neste motor, os 2 cilindros sobem e descem ao mesmo tempo. Como pode ver, existem 2 contrapesos. Isto é para equilibrar a massa desse conjunto quando ele sobe. O peso dos pistões que sobem e descem é equilibrado por pesos presos ao virabrequim. Enquanto os pistões sobem, os pesos no virabrequim descem, equilibrando o movimento vertical. Mas os pesos não se movem apenas para cima e para baixo. Eles giram em torno do virabrequim, criando uma vibração horizontal. Para contrabalancear, Jain projetou um único eixo de equilíbrio. Ele possui pesos que giram na direção oposta ao virabrequim, anulando a maior parte da vibração horizontal. O amortecimento da trepidação com um único eixo de equilíbrio, em vez dos 2 usuais, representou outra redução nos custos. É possível ter medo do amanhecer? Ou é mais... No Nat Geo. Mas ele movimentaria o carro? Para descobrir, o motor foi montado em uma estrutura simples conhecida como mula. A mula é um protótipo numa fase muito inicial, a primeira noção de como vai ser o carro. Ele dá uma ideia de como vai ser ao dirigir o carro, ao virar, ao tentar forçar o motor. A mula é o resultado de quase 2 anos de trabalho no projeto X3. A apresentação ao Sr. Tata é um momento crucial. Dirigi algumas mulas ao longo do processo. A primeira foi decepcionante. A potência do motor era muito baixa. Ele dirigiu e não ficou muito impressionado. Estávamos lá esperando na pista de testes para saber qual seria a reação dele. E quem estava no carro com ele disse que ele não ficou empolgado ao dirigir. Estava na hora de um sangue novo. Foi quando entrou em cena Girish Vah. Ele tinha acabado de criar com sucesso um caminhão leve chamado Ace. O pequeno veículo de 2 cilindros foi um grande sucesso, mas ele seria capaz de fazer o mesmo para o Nano? A prioridade era resolver o problema do motor. Aumentamos a capacidade do motor e levamos de 9 a 10 meses para fazer esse trabalho. O colocamos no protótipo de novo. Estava refinado o bastante para não parecer uma motocicleta com 4 rodas. Ele veio de novo, dirigiu o veículo e disse: acho que do ponto de vista dirigibilidade, chegamos lá. O pequeno motor é montado na oficina do sistema de transmissão. Homens, mulheres e máquinas trabalham em conjunto para fazer de tudo, desde o virabrequim até o bloco do motor. A montagem final do motor de 35 cavalos de potência é feita à mão. Operários qualificados ligam o motor a uma transmissão manual de 4 velocidades. Isso fará o Nano chegar a impressionantes 24 km por litro, fazendo dele o mais eficiente carro movido a gasolina na Índia.
Não adianta fazer um carro barato se ele não for econômico. O motor também é muito mais limpo do que os carros usados e as motos poluentes que ele visa substituir. Enquanto o sistema de transmissão é montado, a carroceria ganha corpo na oficina de soldagem. Ao lado da oficina de prensagem, o setor de soldagem recebe 11 tipos de painéis, que serão soldados para formar um monobloco de aço. A maioria dos carros é feita assim, mas o aço não foi a primeira escolha da equipe do Nano. O plástico também foi considerado. No início, pensamos em fazer a carroceria de plástico em vez de metal. A ideia era reduzir o peso. Mas era uma ideia à frente de seu tempo. Descobrimos que, se usássemos plástico, do ponto de vista dos custos, seria pior. E a Índia pode não ser o lugar certo para carros de plástico. Em função das condições do trânsito indiano, no caso de acidentes, o metal é melhor. Se for amassado, pode ser consertado rapidamente. Não será preciso trocar o painel inteiro. Assim foi escolhido o aço. 130 robôs nesta fábrica ultramoderna soldam as peças com eficiência implacável. Mas os custos das matérias-primas aumentaram 40% entre o anúncio de Tata do carro de 1 lakh e o início da produção. Meu maior medo era termos um processo convencional que nos impedisse de chegar ao preço que eu havia pensado. Para Tata, promessa é dívida. E cabia aos engenheiros encontrar uma solução. Então, como eles fizeram? Pela nossa experiência, não existe uma solução mágica. Temos que trabalhar em cada uma das partes do carro, ver como podemos reduzir o custo daquela parte ou eliminar algumas partes, ou combinar as funcionalidades de modo que o número de peças possa ser reduzido. Eles chamam essa abordagem minimalista de engenharia Gandhi. Nada ignorado. Esta é uma bomba de combustível. Vai no tanque de combustível. Há 5 componentes básicos aqui. Um deles é a bomba, um regulador de pressão, uma parede de sobreposição, um sensor de nível de combustível. E esse é o flange, que segura tudo e encaixa tudo no tanque de combustível. Para reduzir o preço da unidade, eles pediram aos fornecedores para reduzirem o custo de cada um dos componentes. Sugeriram a bomba de uma motocicleta. Como nosso motor é muito pequeno, 2 cilindros, 624 cilindradas, essa capacidade seria suficiente. Com toda a engenharia inteligente, os projetistas têm maior orgulho da aparência do Nano. Os faróis são como os olhos. Ele parece sorrir. Gosto da ideia dos faróis grandes, porque temos que ter um elemento que chame a atenção e que dê personalidade ao carro. Com certeza. Ou então vamos acabar com superfícies planas e sem graça. Faróis horizontais e um capô curvo dão ao Nano uma face quase humana. A equipe tem certeza de que é um vencedor. Precisamos de um elemento forte, um único elemento muito forte. Mas o Sr. Tata queria mais uma mudança. Uma semana depois que entregamos o projeto final, ele observou o carro e notou que o nariz caía de forma muito abrupta. E por causa do comprimento do carro, parecia que ele não tinha nariz. Ele queria que o Nano fosse 100 milímetros mais longo. Ao mesmo tempo, as rodas deveriam ficar nas extremidades do carro para criar mais espaço para os passageiros. O carro era tão compacto que foi difícil dar a ele uma boa forma. Essa extensão melhorou o conjunto, melhorou a estabilidade e também melhorou o estilo. Mas as mudanças criaram uma pressão em toda a equipe. Trabalhamos literalmente dia e noite. Tivemos que trabalhar muito. Quando ele viu, ficou bem feliz. E depois de 2 semanas, concluímos o conceito do carro. Antes de ser revelado ao público, o protótipo deveria passar por uma série de testes simulando as condições das estradas indianas. Curvas fechadas para as ruas estreitas da cidade. Uma pista de torturas tão regular quanto qualquer estrada indiana. Um trecho com 30 centímetros de água simulando as inundações das monções. E seria possível até levar o Nano ao Himalaia. Ele sobe em costas íngremes. E foi testado e aprovado em temperaturas de até 50 graus Celsius abaixo de zero.
Tudo pronto. Era hora de mostrar o carro do povo ao povo da Índia. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem conosco nesta ocasião memorável. Enquanto uma imagem holográfica de Tata saudava o público presente na Delhi Auto Expo, o empresário aguardava ansioso nos bastidores. Se houve um momento em que senti medo, foi esse. Enquanto eu estava atrás da cortina, fiquei pensando em todas as coisas que poderiam dar errado. E quando entrei com o carro no salão, o que me impressionou foi a quantidade enorme de pessoas que estavam lá e os aplausos que deram. Isso me abalou um pouco. Fiquei intimidado pelos flashes das câmeras. Nunca tinha passado por uma coisa parecida na minha vida. Acho que nunca mais passarei por isso. Tata não precisava se preocupar. O Nano era um enorme sucesso. A reação no lançamento foi muito além das minhas expectativas. Eram centenas de cinegrafistas e jornalistas. Flashes por todo lado, pessoas aplaudindo. Eu não sei o que as pessoas esperavam ver, mas não esperavam ver um Nano. Queremos reconhecer em nome da empresa o que a equipe conseguiu fazer. Foi uma grande ocasião, um grande orgulho para todos os membros da equipe. Uma experiência da qual certamente vou me lembrar pelo resto da vida. Alguns colegas atrás de mim precisaram conter as lágrimas. Foi um grande momento. Jamais vou esquecer. E, apesar de todas as dificuldades, a equipe atingiu o preço desejado. Ele terá o preço de venda de somente 1 lakh, 100 mil rúpias. Isso porque promessa é dívida. Na fábrica, está na hora de produzir a todo vapor. Primeira coisa, uma boa camada de tinta. A oficina de pintura fica logo ao lado da oficina de soldagem. A indústria chama a estrutura sem pintura de carroceria em branco. As portas e o capô recebem espaçadores para que a tinta possa alcançar todas as partes. A carroceria é cuidadosamente checada para ver se não há defeitos. Em seguida, é limpa e preparada para a pintura. Quando a carroceria chega para a pintura, ela vai para a pré-lavagem. Depois da pré-lavagem, vem o revestimento de fosfato. Depois disso, a carroceria passa pelo processo de eletrodeposição. A base protetora é ligada ao metal recém-preparado por uma corrente elétrica. Esse revestimento é muito importante nos carros modernos, porque toda a estrutura é feita com folhas metálicas finas e qualquer corrosão poderia causar um desastre. As carrocerias são giradas 360 graus para garantir a cobertura total. O revestimento é aplicado em todas as partes da carroceria, não só na parte externa, mas também na parte de dentro. Agora, a carroceria está pronta para a pintura. Mais uma vez, ela é inspecionada. Em seguida, o interior é pintado por técnicos treinados, enquanto a tinta externa é aplicada por robôs programados. Nesta oficina de pintura eficiente em termos energéticos, todas as camadas de tinta podem ser aplicadas em rápida sucessão. A carroceria vai para o forno somente depois que todos os revestimentos forem aplicados. A oficina de pintura é uma das partes mais caras de qualquer fábrica de automóveis. E esta é a segunda vez que a Tata Motors teve de construí-la. A primeira oficina de pintura foi construída em 2007 na fábrica original do Nano em Singur, no estado comunista de Bengala Ocidental. Fomos a Bengala Ocidental porque sentimos que aquela parte do país tinha sido abandonada pela indústria há algum tempo. E eu acreditava que o governo de Bengala Ocidental estivesse realmente interessado em trazer a indústria de volta.
Assim, eu acreditei nisso e convenci o conselho de que deveríamos ir para lá. Mas a propriedade das terras concedidas à empresa pelo governo é contestada por agricultores locais. Desde o início, eles tentam impedir a construção. Tivemos pessoas espancadas, material roubado, paredes derrubadas. Tata persistiu durante 2 anos, mas por fim, a situação ficou insustentável. Em certo momento, acho que no auge do problema, havia 100 mil pessoas diante dos portões. Faltavam poucas semanas para a abertura, mas era perigoso demais continuar em Bengala Ocidental. A decisão de fechar a fábrica foi muito dolorosa. Não dá para explicar o que sentimos. Por mais doloroso que tenha sido, a empresa foi obrigada a mover toda a operação 2.200 quilômetros para um local mais amistoso, em Gujarat, no outro lado da Índia. Um projeto já difícil, de repente tornou-se 3. Um projeto era desativar tudo em Singur. Outro projeto era montar tudo em Sanand. E o terceiro projeto era fazer um arranjo provisório para a produção de alguns carros. Com 200 mil encomendas para atender, alguns nanos teriam de ser feitos em outra fábrica da Tata. Enquanto isso, o capataz da fábrica, Ramesh Vishwakarma, teria que fazer a mudança da nova fábrica de 300 milhões de dólares e teria de fazer isso rapidamente. Meu chefe de projetos me perguntou, Ramesh, você consegue fazer isso em 1 ano? Então, naquela noite, eu fiquei pensando o que fazer. O que fazer? Seria um trabalho e tanto. Os robôs estavam prontos para o trabalho. Os testes de produção já tinham começado, mas a fábrica teria de ser desmontada para começar tudo de novo. Seria provavelmente a maior mudança do mundo. E como se isso não bastasse, o projeto já estava extremamente atrasado. Estávamos preocupados porque era uma tarefa enorme. Desmontar, transportar, instalar e reativar. Tudo isso no período de apenas 1 ano. Foram necessárias 3.400 viagens de caminhão para transportar a fábrica com todos os maquinários pelas famosas estradas da Índia. Um único acidente rodoviário poderia inviabilizar todo o projeto. Uma fábrica enorme tinha que ser transportada. Mas conseguimos fazer isso com sucesso. Não houve perda de peças, mesmo percorrendo 2.250 quilômetros de Singur até Sanand. Mantivemos a qualidade. Mas um novo problema surgiu. Havia poucos profissionais qualificados para trabalhar na fábrica na área rural de Gujarat. Seria preciso treinar centenas de moradores em um centro de treinamento especialmente construído na fábrica. Os estagiários começam com 18 anos. Eles aprendem as técnicas básicas, como a pintura. É preciso aprender o movimento correto antes de poder praticar com água. É preciso aprender a apertar parafusos em qualquer ângulo, pegar e colocar as peças na ordem correta, antes de passar para a montagem de um nano em uma mini linha de produção. E em uma nação dominada pela espiritualidade, não se pode construir um carro melhor sem também se tornar um ser humano melhor. Todos os dias, os aprendizes têm aulas de responsabilidade e comportamento moral. Dentro de 5 anos, esses estagiários deverão se tornar divinos. 2 grandes obstáculos haviam sido superados quando surgiu o terceiro. Alguns dos primeiros modelos do Nano pegaram fogo em vias públicas. Era um pesadelo de relações públicas. A equipe do Nano entrou em ação, criando um grupo de especialistas locais e internacionais para investigar os incêndios. Nós dissemos, vamos encarar isso de uma maneira positiva e fazer algo ainda mais seguro. Fizemos uma investigação detalhada da situação. Nós também chamamos especialistas do exterior.
da Inglaterra. Eles analisaram todos os instrumentos e disseram que não tinha nada de errado com o projeto do carro. Em alguns casos, descobrimos que um tecido tinha sido deixado no sistema de escape do carro. Os clientes também tinham alterado o sistema elétrico para instalar alguns acessórios. Isso provocou um curto-circuito no sistema elétrico. Em função disso, a equipe decidiu tornar o carro ainda mais robusto. No sistema de escape, nós instalamos uma proteção adicional e no sistema elétrico aumentamos a proteção em termos de fusíveis e tudo mais. Identificamos todas as causas de incêndios no Nano e acrescentamos proteções adicionais para garantir que tais ocorrências não provocassem um incêndio no carro. Com o fogo sob controle, era hora de celebrar. Em junho de 2010, Ratan Tata inaugurou oficialmente sua nova mega fábrica. Esta é uma grande ocasião e espero que nos próximos anos possamos ver o produto nas ruas e nas estradas da Índia, dando ao povo indiano a chance de ter um transporte pessoal. A produção de nanos finalmente atingiu a capacidade máxima. Seria preciso vender centenas de milhares de nanos para pagar o investimento. E para isso, a fábrica conta com tecnologia de automação sofisticada. Temos 70% de automação. São 130 robôs trabalhando na fábrica. E na oficina de carrocerias, uma carroceria pode ser produzida em 53 segundos. Na oficina de pintura, a carroceria é pintada em 58 segundos. A cada minuto, uma carroceria sai da oficina de pintura. Em um ano, 250 mil carrocerias terão seguido o caminho para a linha de montagem final. O setor de chassi e acabamento, ou oficina TCF, é o local onde todas as partes mecânicas e os acabamentos são montados. As carrocerias pintadas chegam por um trilho suspenso. Dentro de 6 horas, elas sairão da fábrica com as próprias rodas. Primeiro, os técnicos instalam o tanque de combustível e a fiação na parte inferior da carroceria. Em seguida, as portas que foram pintadas com a carroceria são removidas para facilitar o acesso aos funcionários. Mais tarde, o sistema automatizado devolverá as portas à mesma carroceria de onde foram tiradas. A suspensão dianteira é colocada. Em seguida, o painel de instrumentos, os assentos e o volante. Parece um volante comum, mas atrás dele há outro triunfo de redução de custos. Mega Máquinas, no Nat Geo. Os carros modernos têm colunas de direção caras que se retraem com o impacto. Colunas de direção rígidas não são usadas no Ocidente há décadas, porque causam lesões graves em um acidente. No entanto, os engenheiros de segurança da Tata imaginaram uma forma de reduzir os custos sem prejudicar a segurança. Podemos agora dizer que não precisamos de uma coluna retrátil? Com esse projeto, podemos fazer sem uma coluna de direção retrátil. Testes de impacto virtuais permitem a análise de novas ideias de forma rápida e barata. Os projetistas descobriram que, em vez de uma coluna de direção retrátil, seria possível usar a frente do carro para absorver o impacto. Tínhamos que reduzir os custos no Nano, então uma das coisas que fizemos foi, em vez de usar uma coluna de direção retrátil, permitir que uma parte da estrutura deformasse um pouco, sem transferir essa alta resistência para o peito. E quando fizeram o teste com um verdadeiro Nano, os resultados foram confirmados. O segredo é ter o motor na parte traseira. Isso libera todo o espaço na parte da frente do carro. Toda a parte dianteira estava disponível para ser esmagada. Nesse caso, o motor na traseira acabou sendo uma grande vantagem para a equipe de segurança. Outra grande vantagem é que o motor traseiro é muito fácil de instalar na fábrica. Ele é encaixado por baixo. O casamento no motor com a carroceria lembra mais um rápido evento em Las Vegas do que uma cerimônia completa na igreja.
Leva mais tempo para se conectar ao sistema hidráulico do que para parafusar o motor sob o assento traseiro. Mas há uma desvantagem. Quando está em alta rotação, o motor pode ser bem barulhento. E o ruído não está sob o capô. Está muito mais próximo, debaixo do banco traseiro. A redução do ruído foi um dos maiores obstáculos no projeto do Nano. Nano é o único carro em que o motor traseiro fica exatamente embaixo do compartimento de passageiros. Nesta câmara acústica, a equipe testou inúmeras montagens do motor e isolantes acústicos para reduzir os ruídos e a vibração sentida pelos ocupantes do carro. A cada mudança, foram medidos os níveis de ruído e de vibração em todo o carro. Após 3 anos de trabalho, conseguimos resolver todas as questões. E agora o carro é aceitável para o cliente. Ele é pequeno, é alto e surpreendentemente silencioso no interior. Na oficina TCF, estes nanos estão a apenas alguns minutos do primeiro test drive. É claro, antes disso, eles precisam de rodas. As rodas são uma das últimas coisas a serem colocadas, e como o resto do carro, elas são pequenas. As rodas foram motivo da última grande disputa entre projetistas e engenheiros, que viram nelas mais uma chance para reduzir os custos. No início, as rodas eram menores. Convencemos os engenheiros a aumentar o tamanho, mesmo com um custo um pouco maior. Mas por questões de estabilidade e também pelo conforto na direção, eles aceitaram as rodas um pouco maiores. Mas os engenheiros venceram a batalha pelos parafusos. São somente 3. Quando propusemos 3 parafusos em vez de 4, fizemos o cálculo inicial e funcionou bem. Achamos que para a velocidade máxima desse carro, 3 parafusos seriam suficientes. E realmente foi confirmado. Finalmente, cada Nano recebe de volta suas 4 portas. O carro do povo está finalmente pronto para receber os usuários. Ou quase. Do lado de fora, a chuva deu uma trégua. Mas aumentou as dificuldades na pista de testes. Todo Nano passa por isso. E os freios são testados da maneira antiga. A Tata Motors começou então a entregar nanos para dezenas de milhares de clientes ansiosos. Finalmente, tudo está no caminho certo. Mas se você vive fora do subcontinente indiano, não espere um Nano em um revendedor local tão cedo. Não há planos para levar o Nano a mercados onde as especificações de segurança são mais rigorosas. Na Europa e nos Estados Unidos, a Tata vai oferecer um carro baseado na plataforma do Nano. Um carro conceito já foi revelado. O Pixel é um carro futurista feito para ser usado na cidade. Tentamos criar vários conceitos novos. Levamos em frente a filosofia do motor traseiro como no Nano. O Nano está no mercado há pouco tempo. Mas já recebeu ótimas críticas. E a Tata Motors está confiante quanto ao seu futuro. Acho que será um grande destaque, não tenho nenhuma dúvida. Não apenas na Índia, mas em todo o mundo. A jornada foi difícil, mas o sonho de Ratan Tata está lentamente se tornando realidade. Vou sempre respeitar e reconhecer o esforço da equipe, porque o verdadeiro crédito pelo carro e os heróis de todo o processo foram os homens que o criaram. Versão Marshmallow São Paulo.